No nosso programa de hoje, nós vamos sair da arena do diagnóstico, de dizer, olha, falta crédito, estamos demitindo mais, temos problemas, para irmos para a arena propositiva. Soluções factíveis e imediatas para a volta do crescimento econômico. Parece um sonho, né? Mas não é não. O professor Dr. Roberto Troster fez um estudo técnico, científico, que demonstra que é plenamente possível voltarmos ao crescimento econômico já, desde que o governo adote algumas medidas na arena econômica. Não precisa de Congresso Nacional, não precisa de nada. Acompanhe, entenda e depois venha conosco nessa movimentação para mudarmos e termos crescimento econômico já. Com vocês, o professor Dr. Roberto Trost. Há um consenso na sociedade brasileira de 3 pontos. Primeiro, que a origem da crise brasileira é fiscal. Segundo, que a estratégia que está sendo utilizada é a melhor possível. E terceiro, e mais importante de todos, que a saída é demorada. Eu discordo da natureza da crise, da terapia que está sendo adotada e da velocidade para crescer. O país pode voltar a crescer rapidamente. Eu fiz um trabalho que está disponível no site, foi patrocinado pelo SINPE, está no site do SINPE, que mostra, primeiro, que você tem muitos tipos de crises. Tem um ditado, né, um escritor russo que falava, Leon Tolstói, que falava que todas as famílias felizes são igualmente felizes, mas que as famílias infelizes, cada um era infeliz à sua maneira. Isso acontece com crises econômicas. Cada crise econômica pode ser fiscal, pode ser cambial, pode ser financeira, pode ser um choque de oferta. E as saídas de crise também são diferentes e específicas para cada instituição, para cada país. No caso específico, você pode usar uma estratégia como utilizou Getúlio Vargas na década de 30. Na época, o preço do café despencou, as exportações de café despencaram por conta da crise, mas Getúlio Vargas, através de uma combinação de políticas, que foi queima de estoques de café, a criação de novas indústrias e algumas reformas, conseguiu fazer com que a crise fosse superada rapidamente. Tem 2 países que têm algumas diferenças grandes, obviamente, mas que viveram a mesma crise do Lehman Brothers em 2008. A Grécia adotou a estratégia de austeridade e a Islândia, outro país, adotou um ajuste focado, atacando a raiz dos problemas. O que aconteceu? Num primeiro momento, a crise foi mais forte na Islândia do que na Grécia, mas, através de políticas adequadas, depois de 3 anos, a Islândia voltou a crescer e fazendo a Grécia, depois de 6 anos, ainda estava andando para trás e, enquanto o desemprego na Islândia caiu para 4%, na Grécia está em 25% da população idade ativa. O investimento, que na Grécia era maior que na Islândia, hoje é menos da metade do investimento da Islândia. E a dívida pública da Islândia está caindo e da Grécia está subindo, mostrando que estratégias diferentes têm resultados diferentes. No Brasil existe quase um consenso de que a crise é fiscal. O problema fiscal existe, mas se a gente olha os números na tabela, você tem num eixo o crescimento do PIB e no outro a relação dívida-PIB. Você vê que a dívida-PIB começa a crescer depois, essa palavra é importante, depois de que o PIB começa a cair. Quer dizer, então, o problema fiscal é consequência da crise. E qual que é a causa da crise? Quer dizer, se a gente analisa os sintomas que a gente vê na economia brasileira, que é morosidade geral, hoje você tem quase 60 milhões de pessoas e mais de 4 milhões de empresas que têm contas em atraso anotadas no Serasa. 1/3 disso é bancário e 2/3 é do comércio em geral. Desalavancagem, margens mais altas. Isso são sintomas de uma crise de crédito. E por que o Brasil tem uma crise de crédito? Ele tem uma crise de crédito por 4 fatores que se complementam entre si. O primeiro, você teve um choque de oferta. Tudo que aconteceu com a Petrobras e com as construtoras
A Petrobras tem uma cadeia de fornecedores diretos e indiretos de mais de 20 mil empresas. Com os problemas da Petrobras, isso se propagou para todo o sistema econômico e para o sistema financeiro. As construtoras respondem por 5% do PIB. Com problemas das construtoras, também todos os fornecedores, diretos e indiretos, sofrem com isso. O segundo problema, que é o mais grave, é um equilíbrio perverso de mercados. Mercados são construções sociais, alguns são mais eficientes que outros, uns têm equilíbrios mais estáveis que outros, tem todo um campo da economia que estuda estruturas de mercado, tem tipo oligopólio, monopólio, concorrência perfeita, imperfeita, e mostra que mercados são resultados de boas regras. Um exemplo do que é um equilíbrio perverso de mercado, muito utilizado, mais usado na literatura, é a pesca. Imagine que muitos pescadores começam a pescar e aí um dos pescadores começa a usar malhas mais finas de redes. O que acontece? O fato desse pescador usar malhas mais finas faz com que diminuam os peixes, todos os peixes da lagoa. E cada vez você vai pescando peixes menores, os outros têm que copiar o modelo desse pescador para poder sobreviver, e o resultado que você tem, o que é? É menos peixes na lagoa, todos perdem. Você tem que proteger os pescadores dos pescadores, pondo regras para que pesquem melhor. Especificamente no crédito, o que acontece? Alguns lucros de curto prazo com taxas muito altas, hoje nós temos que, na média, a taxa média do rotativo de cartão de crédito pessoa física está 470% ao ano, mas tem crédito pessoal ao dobro dessa taxa hoje no Brasil. Isso acaba estragando todo o sistema. E isso se chama diluição de dívidas, e tem um problema adicional, que é o sistema financeiro obsoleto, da época da inflação alta, moeda remunerada, múltiplas indexações. Mas tem solução, quer dizer, a gente está vivendo a pior crise da história, mas a crise tem uma solução, e uma solução rápida. A solução passa por 5 conjuntos de medidas. O primeiro é reduzir custos de bancos. Como é que você faz isso? Primeiro, você acaba com o IOF. Hoje, você tributa operações de crédito, né, que quem deve, quem está numa pior, tem que pagar imposto e de uma maneira ineficiente. Acaba com o IOF, acaba com compulsório. São os mais altos do mundo, enquanto alguns países não têm sequer mais compulsório. Você dá um choque de liquidez no sistema. E tem uma questão técnica que acaba com o crédito tributário na intermediação de crédito. E com isso você tem uma redução de custos. A segunda medida é você acaba com a moeda remunerada, você alonga prazos e baixa o custo da moeda. Por quê? Porque se o banco capta barato e longo, ele vai aplicar barato e longo. E como é que você faz isso? Você coloca para prazos abaixo de 180 dias, ou carência, ou um IOF que acabe com o rendimento, de maneira que menos de 180 dias a pessoa deposita, saca, mas não tem rendimento sobre esse dinheiro. A segunda medida, você tributa em 28% todas as aplicações. Por que 28% e não 27% ou 29%? Porque a alíquota de trabalho mais alta é 27,5%. Não é justo que quem viva do suor do trabalho pague mais imposto do que quem vive de renda sem contribuir. Então, 28% para todas as aplicações. Isso não só uma questão de justiça social, mas como de justiça tributária. Hoje, os mais ricos pagam proporcionalmente menos impostos que os mais pobres. E o terceiro conjunto de medidas é uma renegociação de dívidas. A dívida permanece o mesmo, mas você baixa a taxa e a longo prazo. Com isso, você consegue acabar com essa dinâmica perversa e reinserir todas as pessoas na economia. Isso daria um choque de eficiência, de confiança na economia, reduziria a inadimplência, e a roda, mais estoques, mais empregos, começaria a funcionar novamente. Além disso, você tem que tomar 2 medidas mais. Uma é corrigir a causa dos problemas, que é a obsolescência do sistema. E como é que você faz isso? Você começa a mexer em coisas, desde o cadastro, o papel dos bancos estatais, transparência. Você começa a mexer em todas essas regras para fazer que o sistema financeiro da época da hiperinflação seja o sistema financeiro do Brasil do crescimento. E, último, a gente tem que começar a rever o modelo Brasil,
Quer dizer, nós temos o Código Comercial Brasileiro era do século XIX, só foi alterado agora, quer dizer, foi sancionado por Dom Pedro II. Quer dizer, a legislação cambial brasileira é da década de 30, não faz sentido. A legislação trabalhista de Getúlio Vargas também, a legislação financeira é da década de 60, quer dizer, nós temos que modernizar isso, simplificar, dar eficiência ao país. As medidas podem fazer o Brasil crescer rapidamente, só dependem do Poder Executivo. Podem ser feitas agora e o Brasil pode começar em semanas a ter esse sopro de esperança e parar de ser o Brasil da crise para ser o Brasil do futuro. Bem, como vocês viram, é plenamente possível reaquecer a economia já. Não precisa de aprovação do Congresso Nacional, não precisa de medidas mais extensas. Basta o Executivo adotar, debater, discutir e implementar essas medidas e nós teremos a interrupção da queda da economia imediatamente. Teremos a volta do crescimento imediatamente. Teremos a inversão desse quadro que todos nós, desde setembro de 2014, estamos dizendo. O quadro está piorando, estamos demitindo, as empresas estão quebrando. E este cenário não é um cenário do Brasil que todos nós queremos. Nós queremos um Brasil pujante. E agora, com propostas concretas, que nós submetemos à apreciação de todos para sua análise, para sua reflexão. E se você estiver de acordo, envolva outras pessoas e venha conosco para levarmos essas medidas adiante e tentarmos a sua aprovação nas esferas necessárias. Gostaria de dizer que nós estamos encerrando um ano com uma mudança de postura, não só apresentando o problema, mas agora apresentando soluções, e soluções factíveis, feitas por profissionais de primeiríssima linha, por profissionais que sabem os caminhos, que podem viabilizar e podem debatê-los em qualquer esfera, em qualquer nível, com qualquer pessoa, no território nacional ou mesmo fora do Brasil. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Miguel Daoudi, que é um analista econômico. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é sempre meu estar aqui com você. Vamos fazer um balanço de 2016? Vamos sim. Qual a sua avaliação de 2016? Bom, o ano está se encerrando, festas natalinas, vamos lá. Perfeito. 2016 foi um ano muito conturbado, né? Foi a saída da presidente Dilma e a entrada do atual presidente Michel Temer. Foi um processo traumático e normalmente quando nós temos uma mudança econômica e uma mudança de governo, você traz junto com essa mudança um certo pessimismo dos agentes financeiros. O que a gente percebe claramente é que em 2016 houve uma perda significativa da confiança dos investidores. E como consequência, né, nós já vimos em 2015 tendo isso, um aumento brutal do desemprego, né, uma inflação constante, né, que atrapalhou muito a gestão dos negócios e a tentativa, então, de se colocar no governo, né, o presidente Michel Temer, tentando fazer um governo de coalizão, né, dentro da democracia participativa. E agora nós terminamos um ano pior do que começamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Michel Temer começou, ele tinha um índice de popularidade baixo, né? E agora o último indicador que nós tivemos mostra que o índice piorou
40% a popularidade dele, e concomitantemente houve, né, um agravamento da Lava Jato, com delações, envolvimento de pessoas da sua composição. Então nós temos vários políticos hoje que cercam Michel Temer, supostamente sendo tratados com envolvimento em corrupção. Tem também um processo, né, que vai ser julgado agora em 2017, que é do Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral, que pode cassar a chapa Michel Temer, Dilma Michel Temer. Dilma já está fora, agora ficaria o Michel Temer. Bem, então nós tivemos agora em 2016 uma queda do PIB que deve bater em quase 4. Quase 4. Nós tivemos aumento do desemprego que deve bater quase 13. Quase 13 milhões de pessoas. Quase 13% daria. Exatamente. 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas. Qual é o horizonte 2017 na sua avaliação? Bom, nós temos aí essa PEC, né, aprovada, que é a medida que estabelece gastos, limita gastos para o governo. Na minha opinião, esta seria uma medida desnecessária, desde que o governo cumprisse aquele velho conceito econômico, gastar menos do que arrecada. Mas, enfim, está aí a medida. As despesas elas vão crescer de acordo com a inflação do ano. Só que nós vamos ter uma queda de inflação, né? Corremos o risco até de ter deflação pela inanição da nossa economia, e aí as despesas não vão crescer. E a gente sabe que um dos indutores do crescimento é as despesas do governo, das famílias. Então, se você não tem crescimento de despesa, você não tem investimento, não tem renda, não tem emprego, então você entra num círculo muito ruim. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra mais para baixo. Vem aí a reforma da Previdência. Falta clareza na reforma da Previdência, né? Eu só queria, se senhor permitir rapidamente, claro, a Seguridade Social, que consta da nossa Constituição, ela tem as suas atribuições e, para isso, ela tem as suas receitas. Ela consiste no quê? Na previdenciária, que é todo aquele benefício que é concedido mediante um pagamento, que é o caso do INSS. Sim. Tem a saúde, né, que todos sabem, está numa situação de calamidade pública, e tem os benefícios assistenciais. Então, quando nós confrontamos tudo que se gasta com esses 3 itens da Seguridade Social e tudo que se arrecada com esses 3 itens da Seguridade Social, nos últimos 10 anos, com exceção de 2015, que houve uma queda muito grande do emprego, ela foi superavitária em 60 bilhões por ano. E esse dinheiro ninguém sabe onde foi parar, né? Ou seja, foi corroído pelos gastos do governo. Agora, o governo ele vai tentar fazer uma reforma onde ele não esclarece exatamente os responsáveis e qual setor que foi responsável pelo déficit que vai ter a Previdência. Então, falta um conjunto de medidas. Ele não tem uma ação que possa, uma estratégia de guerra, né? Arrumar um inimigo. Quem é o inimigo comum do Brasil hoje? É o desemprego, é a inflação, né? É a falta de renda, é uma série de coisas. Então, se ele tivesse um programa firme para combater o inimigo comum, talvez ele conseguisse congregar todos os setores da nossa economia e aí buscar a solução do problema. Pela análise que nós estamos tendo, teremos 2017 sem Bem crescimento difícil. econômico. Sem crescimento econômico. Teremos uma queda no PIB? O governo fala em 1% de crescimento. Mas boa parte dos analistas já está dizendo que vai ser abaixo de 1%. Eu estimo que vai ter uma queda entre 1% e 2%. Por quê? Um PIB negativo. Um PIB negativo, porque não vamos ter investimento. E pode ser pior.
A situação da economia mundial não é lá essas coisas. Tem aí o Trump, né, que vai quebrar paradigmas. Vai. Né? Vai. Ele vai reduzir imposto nos Estados Unidos para atrair investimento em empresas, ele vai levar a taxa de juros, ele vai levar o dinheiro de volta para os Estados Unidos para gerar emprego lá. E pelo menos essa é a política que ele está adotando. É isso mesmo? É isso mesmo. E com isso liga o aspirador de dólar, né? Que vai para lá. Que vai para lá. E aí o nosso dólar vai para cima. Vai para cima. Indo para cima vem, como nós não temos produção interna, vem a inflação. Vindo a inflação, volta a alta dos juros, com o país em recessão, é o fenômeno econômico estagflação. Ou seja, uma inflação muito alta, com um país, né, não crescendo, e aí confronta esse indicador com a PEC dos gastos. Então, se nós gastamos X bilhões na saúde, nós vamos gastar no ano seguinte X bilhões menos alguma coisa. Ou seja, olhando para esse quadro, nós teremos restrição de crédito, que deve continuar ou talvez se aprofundar. Nós teremos aumento de desemprego. Certo. Essa é a análise? É a análise. Infelizmente, eu gostaria de ser mais otimista. Né? Eu gostaria de ser mais otimista. Agora o Banco Central está falando no cadastro positivo. Peraí, mas o cadastro positivo já existe. Já. Se o senhor tem um comércio, o senhor vai dar crédito para alguém, né? O senhor tem lá um cadastro que sabe se aquela pessoa é boa pagadora ou não é boa pagadora. Sim. Vai reduzir a taxa de juros. Mudaram a lei de falências para melhorar o crédito. E nada melhorou. Então a questão do crédito, o dinheiro é uma commodity que está ligada à lei de oferta e demanda. Se tem muita oferta de crédito, a taxa de juros cai. Se não tem, a taxa de juros sobe. Onde está a nossa poupança? Não existe. Então nós vamos ter uma taxa de juros mais alta. Taxa de juros mais alta com um país recessivo, quem que vai pegar dinheiro emprestado para investir aonde? E aqueles que pegarem vão investir numa atividade que não vai ser suficiente para pagar a alta taxa de juros. Uma outra coisa, a questão das privatizações, concessões. Quem que vai construir 1.000 quilômetros de estrada para ficar recebendo moedinha no pedágio quando a nossa taxa de juros, sei lá, chega a 11, 12, 10, hoje está 13, né? Então é muito complicado. Então o mercado, ele traz para o presente o que ele enxerga no futuro. Então o que nós não estamos tendo capacidade é de ter um processo, um gerenciamento de atividade que mostre para os investidores que o nosso futuro é promissor. Para que o mercado antecipe esse fato, traga para o presente, e aí a gente possa deslanchar na economia. Ou seja, a continuar no ritmo atual, esse é o cenário. Esse cenário pode mudar se o governo tomar medidas proativas. Esse cenário poderia ser alterado? Pode, claro que pode. Posso dar uma sugestão? Por favor. Bom, qual o grande problema do Brasil? Nosso endividamento. Sim. Nós vamos gastar em 2016 600 bilhões de reais de juros. Estamos falando em 600 bilhões de reais de juros, custo da dívida. O Banco Central perdeu no mercado de câmbio em torno de 150 bilhões de reais. Né? Então a nossa dívida é muito alta. Nós precisamos de muito dinheiro. Já que nós estamos vivendo um processo recessivo, né, a inflação caindo, que vai permitir ao Banco Central, pelo menos, reduzir um pouco a taxa de juros, por que nós não pegamos esses 370 bilhões de dólares que nós temos em reserva? Porque esses 370 bilhões de dólares, a contrapartida dele é a dívida, porque o Banco Central pegou dinheiro emprestado para comprar dólar, para arbitrar a moeda. Sim. Ele aplica esse dinheiro a 2%, 3%, e paga 14%. Então, esse diferencial é um peso no custo da dívida. Claro. Por que não usa parte dessas reservas, uma vez que nós não temos mais uma dependência muito grande de dólares do mercado internacional? Porque um ataque especulativo ele se dá quando você precisa de dólar. Quando você não precisa de dólar, não tem razão para ter ataque especulativo. Esteriliza
parte dessas reservas, pega 200 bilhões de dólares, que daria 600 ou 700 bilhões de reais, que se liquida quase 35% da dívida, e esteriliza a dívida. Aí cai a necessidade de financiamento, mais a redução da taxa de juros, vai sobrar dinheiro, vai sobrar 300 bilhões. E você não vai entrar numa briga com os trabalhadores no momento em que você não tem espaço para isso. Ou seja... Agora eu vou dar o argumento de outros. Não, mas isso nós não podemos fazer, porque a reserva é a nossa segurança. Sim, é a nossa, eu não estou dizendo que não é. 150 ou 170 bilhões de reservas é mais do que suficiente para nós evitarmos qualquer ataque especulativo. Agora, essas coisas que não entram na cabeça do governo. Então, isso é uma medida arriscada, né? E você resolve. Se você conseguir melhorar o seu caixa em 300 ou 400 bilhões de reais por ano, você vai ter dinheiro. Claro. Porque do jeito que está indo, a economia caindo, a arrecadação caindo, o governo não tem um corte eficaz de despesa, então a gente acaba. Esse é um ponto. O outro ponto é flexibilizar a legislação trabalhista. Não é mexer nos direitos trabalhistas, permitir que as pessoas possam trabalhar por hora ou por empreitada, de forma que não tenha o vínculo que tem hoje. Então é isso que precisa ser feito. Miguel Daoudi, nós agradecemos muito a sua participação. Mas o senhor não falou nada. Tomara que todos tenham ouvido e possam utilizar esse conhecimento acumulado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!